Iniciamos, meus queridos, segundo tempo da nossa aula de biologia para vocês da terceira série do ensino médio noite. A gente está conversando com vocês sobre o grupo das bactérias, tá? Bom, apresentei para vocês que as bactérias elas estão presentes dentro de um domínio, tá? O maior grupo, tá? Que a gente pode ter como classificação biológica, tá? Dentro do domínio bactéria. Tá? Elas são seres unicelulares, são formados normalmente por uma única célula, podendo viver isoladamente ou não. Tá? E elas têm células procarióticas, que é aquela célula mais simples que não tem núcleo, não tem especificamente carioteca. Elas têm material genético, só não está organizado dentro desse núcleo. Tá bom? São células mais simples e sim, são células bem menores do que as células eucarióticas que nós, seres humanos, temos. Beleza? E a gente finalizou o primeiro tempo da aula falando para vocês da primeira relação que as bactérias têm com os seres vivos. Qual é aquela primeira relação? A primeira coisa que a gente pensa que bactéria causa doença, tá? Toda bactéria causa doença, professor? Não, algumas bactérias podem causar doença. Outras, pelo contrário, estão nos ajudando ali a sobreviver, tá? Bom, bactéria pode causar doença, a gente precisa ficar atento, lembra aí de algumas doenças como tuberculose, hanseníase, sífilis, tá? Muito cuidado que tá ligado a sífilis, é uma doença sexualmente transmissível, tá? Fácil de ser tratada, mas precisa saber que tá doente, tá? Então, bom, primeira coisa que a gente quer é não ficar doente. A melhor medida profilática, se for da sífilis, preservativo, tá? E das demais doenças é ficar em cuidado com o contato direto com superfícies contaminadas, tá? Gotícula de saliva, superfície perfuro cortante, tá? Então fica ligado, se protege, se cuida, tá bom, meus queridos? Bora falar mais de bactéria, porque bactéria não se resume a doença, tá? Tem muita coisa para falar sobre bactéria, tá bom? Vamos nós, ó. Questão, vamos começar a primeira aula, essa aula agora aqui com questão. Questão que está no Enem, inclusive, tá? Suponha uma doença desconhecida, tá? Esteja dizimando um rebanho bovino em uma cidade e alguns veterinários tenham conseguido isolar o agente causador da doença, verificando que se trata de um ser unicelular e procarionte. Para combater a doença, os veterinários devem administrar nos bovinos contaminados o seguinte medicamento. E aí, qual desses medicamentos aí a gente deve utilizar em um ser vivo que está contaminado por um ser unicelular procarionte? E aí, o pessoal que está acompanhando a nossa aula pelo chat do YouTube e pelo chat do IPTV. Cadê, meu povo? Vamos dar um minutinho para eles me darem um gabarito aqui no nosso chat. E aí, galera? Vamos nós, ó. Pensa o seguinte.
Professor, esse boi, essa vaca aí, ó, rebanho bovino, boi ou vaca, tá? Tá contaminado por quem? Por um ser. Então, esse ser aqui, ó, é o agente biológico. É aquele que causa a doença, tá? E a gente tem uma característica unicelular e procarionte. Ah, galera, é a tal da bactéria. Quando a gente pensa em bactéria, preciso combater uma bactéria, a gente precisa pensar em um tipo de medicamento. Que medicamento é esse, galera? Sempre vocês vão pensar em um antibiótico, certinho? A alternativa correta aqui para vocês é antibiótico. Professor, por que não é vacina? Vamos nós. A vacina, meus queridos, ela serve para evitar a doença e não remediá-la. É tratamento pré-exposição, tá? Então, é uma forma de prevenir e não de remediar, certo? O bovino já está contaminado. Vacina é antes de ficar doente. Antiviral. Professor, isso aqui serve para quê? Para vírus, tá? Não é para bactérias. Fungicida. Sida, matar. Funge é para matar fungo. Não é. Certo? Professor, fungo não pode ser unicelular? Pode, mas não é um organismo procarionte, é um organismo eucariótico. E vermífugo, professor, vem de verme, tá? Verme é um animal, não é um ser procarionte. Então, a melhor estrutura que a gente tem é os antibióticos. E os antibióticos são utilizados para tratar bactérias, tá? Nós temos vários tipos de antibióticos, portanto, não é qualquer pessoa que pode ministrá-lo, tá? É um profissional da saúde habilitado. Normalmente é o médico que vai determinar que tipo de antibiótico e principalmente qual a posologia. O que é isso, professor? A forma de uso. Se o médico determina que você deve tomá-lo durante 15 dias, você vai tomar durante 15 dias, tá? Por que eu estou chamando atenção isso para vocês, tá? É o seguinte, doença é diferente, doença é a manifestação dos sintomas, tá? Nem sempre a gente vai estar manifestando sintomas e a gente ainda assim pode estar ali com aquela infecção, tá bom? Então, o que acontece? A gente começa a tomar, o médico passou lá 15 dias tomando determinado antibiótico, né? Pode ter um gosto ruim, estranho, tá? Às vezes é no bombom, tá? Tem que tomar injeção, certo? E aí, o que acontece? Você vai tomar lá e você fala, tô ótimo, vou seguir minha vida normal. Aí o médico fala, ó, volta lá, certo? Continua tomando, certo? E aí você não volta a tomar. O que aconteceu aí nesse processo, tá? Provavelmente, alguma bactéria pode continuar viva, tá? E ela vai continuar sobrevivendo. Você vai voltar a ter manifestações clínicas, porque aquela bactéria ficou enfraquecida, mas ela vai. As mais fracas, de fato, morreram, mas aquelas que conseguiram ter resistência, elas vão continuar se reproduzindo, crescendo, até falar assim: opa, a gente vai causar de novo a doença ali, certo? Aí você vai ter um novo quadro. Poxa, eu tomei remédio e não melhorei, tá? Melhorei e já voltei a piorar. Me fui reinfectado. Nem foi. Simplesmente você não tomou o medicamento da forma correta. Às vezes você vai tomar um determinado medicamento e aquele medicamento tem uma posologia para uma doença e tem outra posologia para outra doença, tá? Então, não fica achando que o médico passou esse medicamento e minha mãe tomou ele,
Ano passado, ela tomou só por 10 dias, ou só por uma semana. E eu tenho que ficar tomando durante 15 dias? Ai, que besteira, nada a ver. Não. Então, se o médico passou por posologia diferente, é porque provavelmente a tua doença, ela tem um comportamento diferente e ela precisa ser observada, tá? E para quem toma o antibiótico ali na injeção, tá? Às vezes aquela injeção na bunda, inclusive, tá nos glúteos, tá? Fique atento ao que o médico falar. Preciso voltar no hospital, fazer outros exames. Volta, cara, faz lá os exames, porque é a mesma lógica, tá bom? Tu não vai ficar tomando durante 15 dias, mas se precisa tomar uma segunda dose do antibiótico, você vai precisar aí ser consultado novamente, beleza? Fica ligado. Mais uma questãozinha para a gente falar aí um pouquinho sobre essa relação do ser humano e doença. Os medicamentos são rotineiramente utilizados pelo ser humano como intuito de diminuir dor, tá? Por muitas vezes curar possíveis transtornos de saúde. Os antibióticos são um grupo de fármacos inseridos nos tratamentos de doença causados por bactérias. Na terapêutica das doenças mencionadas, alguns desses fármacos atuam. Bora lá. Alternativa A, ativando o sistema imunológico do hospedeiro. Alternativa B, interferindo na cascata bioquímica da inflamação. A alternativa C, removendo as toxinas sintetizadas pelas bactérias. A alternativa D, combatendo as células hospedeiras das bactérias. E a alternativa E, danificando a estrutura específica da célula bacteriana. E aí, galera, o que vocês acham aí que tem a ver com possível forma como um antibiótico vai promover aí essa cura de uma bactéria, tá? Pessoal de Betânia, alternativa A, B, C, D ou E? Vamos dar mais um minutinho para vocês. Bora lá, pessoal. Vamos nós. Só o pessoal de Betânia respondeu. É isso? Vou ler de novo aqui a alternativa. Pergunta, medicamentos rotineiramente utilizados pelo ser humano com o intuito de diminuir dor ou, muitas vezes, curar possíveis transtornos de saúde, os antibióticos são grupos de fármacos inseridos no tratamento de doenças bacterianas. Ponto, tá? Na terapêutica de doenças mencionadas, alguns desses fármacos atuam, tá? Como é que ele poderia atuar? É ativando o sistema imunológico, é interferindo na cascata bioquímica da inflamação, é removendo toxinas sintetizadas pelas bactérias, é combatendo células hospedeiras das bactérias, é danificando estruturas específicas das bactérias, tá? Pronto, Palmeira do Piauí também participando. E Betânia, vocês arrasaram, tranquila, né? Mas vamos tirar aqui as possíveis dúvidas que possam ficar.
tá? Ativando o sistema imunológico, normalmente é uma ação, ó, do hospedeiro. Quem é o hospedeiro? A pessoa que vai estar doente, né? O doente, tá? Beleza? Como é que a gente ativa o sistema imunológico? Com as vacinas. Pode ter vacina de bactéria? Às vezes eu recebo essa pergunta de aluno. Pode. Lembra do tétano, tá bom? Tem vacina para tétano. Inclusive, essa vacina a gente tem que tomá-la a cada 10 anos, tá? Como é que tá o cartão de vacina de vocês? Está atualizado? Tá? Se preocupem, tá, galera? Por que a gente precisa ficar atualizando eles, tá? Dependendo do agente biológico, ele tem uma capacidade de mutação mais rápida ou menos rápida, tá? Vírus, por exemplo, alguns vírus têm capacidade de mutação mais rápida do que outros, tá bom? E aí, por exemplo, da gripe, todo ano tem uma vacina diferente, tá? Aí já de tétano, nem tanto, demora um pouquinho mais. Por isso, a cada 10 anos, a gente precisa estar aí tomando novamente, tá bom? Interferindo, mas é claro, né, vai variando não só de vírus para bactéria, mas também vai variando de organismo para organismo, de agente biológico para agente biológico, tá? Olha só, letra B, interferir na cascata bioquímica da inflamação. Que medicamento é que combate a inflamação? Anti-inflamatório. Certo? O anti-inflamatório, ele retira isso. Normalmente, quando você está com alguma inflamação, a gente acaba tomando esse anti-inflamatório. Muito cuidado ao usar anti-inflamatórios em demasia, em excesso. Anti-inflamatório, ele é mais fácil de comprar em farmácia do que antibiótico, tá? Normalmente antibiótico só vende sob supervisão médica. Anti-inflamatório nem tanto. Mas aí lembra, tá, gente? É um medicamento. Ele pode estar interferindo em outras cadeias do teu corpo, como por exemplo, nos teus rins, no funcionamento dos teus rins. Então, não exagera nisso. Às vezes, o anti-inflamatório ele pode gerar um certo alívio momentâneo. Então, a pessoa passou o dia trabalhando demais, então tá com a musculatura muito rígida, muito dolorida, toma ali não só um analgésico, mas associa ele a um anti-inflamatório. Muito cuidado a ficar tomando medicamentos em associação se você não teve um preparo para aquilo dali, tá? Então, escuta o médico, procura um determinado profissional para poder te fazer uma orientação mais clara com isso. Muito cuidado, tá? Anti-inflamatório. E removendo toxinas sintetizadas pelas bactérias, cara, eu quero é combater a própria bactéria em si. Se eu estiver removendo só a toxina por só a toxina, e aí, tá? A bactéria vai continuar viva, ela vai continuar promovendo, gerando a toxina que ela pode estar gerando, tá? Então não vai solucionar nada. E por fim, ó, o erro daqui, ó, combater as célula hospedeira do doente, tá? Então eu estaria combatendo as minhas próprias bactérias. Seria um grande problema aqui pra gente. Tá bom? Tranquilinha, tranquilinha, tranquilinha essa questão, tá? Gente, seguinte, tá? Bactéria. Bactéria é um ser vivo, tem material genético e pode se reproduzir, tá? A reprodução mais famosa que uma bactéria vai ter é uma reprodução chamada de reprodução assexuada, tá? Então, que reprodução assexuada é essa? É aquela reprodução que não teve sexo? Não. É a reprodução onde não há fecundação, tá? Ou que não há formação de gametas, tá? Não há o envolvimento de gametas e, claro, não há variabilidade genética. Ou sem variabilidade ou com pouca variabilidade genética, tá? Sem ou pouca variabilidade genética.
ok? Ah, como é que ela vai se dar, tá? Primeira coisa que vai acontecer, e isso aqui, ó, nessa imagem ao lado, mostra pra gente direitinho o passo a passo, tá? Nós temos uma bactéria mãe, né, ou uma célula mãe, aquela que dá origem às células filhas. Ela tem um material genético, tá? Que é esse material aqui. E esse material, a primeira coisa que ele precisa fazer é ser duplicado, tá? Então, acontece a duplicação desse material. Depois disso, é simples. Esse DNA duplicado precisa ser separado, eles vão para campos opostos dessa célula, tá? E aí, portanto, acontece uma fissão, tá? Ou uma divisão celular, tá? Que a gente conhece, então, como divisão binária ou fissão binária, certo? É bem simples. Não acontece aquelas várias etapas que a gente apresentou para vocês durante a divisão mitótica, por exemplo, tá? Por vezes, tá? Vão acontecer fusão de material genético de células distintas através dos pilis ou dos pelos sexuais, tá? Existem diversos fatores que vão levar as bactérias a se tornarem diferentes, tá? Que é isso? Variabilidade genética. Certo? A variabilidade genética ela pode ser promovida, por exemplo, pela própria reprodução sexual, mas pouco acontece, tá? Mas acontece nas bactérias. Elas se reproduzem muito, muito rápido, tá? Mas por divisão binária, tá? Então, muitas vezes, a gente consegue até detectar a presença de bactérias por conta das colônias que elas acabam formando. Elas se dividem tanto e em tão curto espaço de tempo que a gente consegue observar colônias delas. Inclusive, acontece estudo, tá? Dá um alô aí, professor, para o pessoal de Palmeira. Palmeira, pessoal, boa noite aí. Iane, Miriam, Caliandra, Salviana, tá? Todo mundo que está acompanhando nossa aula aí, um alô especial. Gente, ó, até os cientistas chamados paleontólogos, né, aqueles que estudam seres vivos do passado, né, que normalmente a gente pensa logo nos dinossauros, né? Então, como é que a gente sabe que os primeiros organismos vivos foram seres procariontes, tipo as bactérias? Porque a gente tem registro deles. Então, tá nas rochas. Professor, mas dá para ver uma bactéria que é microscópica, que é menor, que a célula dela é menor do que a célula do ser humano, numa rocha, tá? Então, como é que o ser humano acha isso? Justamente por conta das colônias, tá? Então, normalmente, esses grupos de células, eles crescem tanto, formam grandes volumes que se destacam, são espaços que ficam bem destacados nas rochas, em camadas de rochas. E aí, é claro, né, os cientistas têm técnicas para detectar a datação, né, o tempo que aquela rocha foi formada, que aquela parte foi formada e a estrutura dela, tá? Inclusive estrutura microscópica, tá bom? Então, primeira coisa, a divisão binária, ela é para aumentar em quantidade, certo? E não pela variabilidade. Agora pode acontecer, eu preciso de variabilidade, senão a gente não teria bactéria viva hoje, tá? Pode acontecer mutação. O que é uma mutação? É uma pequena alteração aleatória, tá? Que muitas vezes a gente lê como um erro. Ah, foi um erro, aconteceu um erro aqui na duplicação do DNA, tá? Pode acontecer,
tá? Esse erro, tá, pode vir a prejudicar aquele célula não sobreviver, ou pode trazer uma alteração super vantajosa para aquela célula e aquela célula se diferenciar das outras, né? E promover o que a gente conhece como evolução, tá? Evolução, dá para se provar a evolução? Uma delas é acompanhando bactérias, tá? Que tem um ciclo de vida muito mais curto que outros seres vivos, tá? Porém, meus queridos, existe uma reprodução sexuada, tá? Então, a gente vai ter o DNA, o principal DNA, certo? Dessa célula. E, normalmente, a gente tem um plasmídio. O que é um plasmídio? É um segundo DNA, é um DNA circular, tá? Que tem várias funções, tá? E a principal função dela é justamente acontecer a reprodução sexuada, tá? Promover a reprodução sexuada. Então, uma bactéria com outra pode se conectar através de um chamado pelo sexual, tá? E aí, durante esse pelo, através desse pelo sexual, o que acontece? Parte do material genético de uma bactéria vai ao encontro de outra bactéria e acontece a fusão desses materiais genéticos. Consequentemente, o que a gente vai observar? Variabilidade genética, tá? Então, alguns desses eventos podem não ser aleatórios, permitindo que estas absorvam pedaços de DNA de outras bactérias já mortas e tornem-se diferentes. Ainda permite a formação de pontes de ligação entre duas ou mais bactérias, aceitando que uma passe pedaços de DNA para outra, modificando seu material genético. Reprodução sexuada, tá, galera? Não formou gameta, é importante relembrar isso, tá? Isso, alguns trabalhos não vão chamar isso de reprodução sexuada porque não forma necessariamente um gameta, mas acontece variabilidade genética. Vamos ver aí, ó, uma questãozinha do Enem que aposta um pouquinho aí na ideia da reprodução, tá? São características do tipo de reprodução representado na tirinha. Bora ler a tirinha com mais calma, tá? A tirinha tem o seguinte, ó. O mundo das bactérias. Aí bota uma possível bactéria aqui pra gente. Vamos dar um zoom aqui para melhorar para vocês, tá? Então, ó, na tirinha apresenta o seguinte, ó. O mundo das bactérias, a primeira tirinha. Aí tá aparece uma bactéria e fala assim, eu estou tão sozinha, vou me duplicar. Aí ela vai lá e diz e pluf, e se duplica. A célula-mãe, que estava se sentindo só, conversa com a outra. Oi, você sempre vem por aqui? Naquela piadinha, assim, como se fosse um charme, né? Aí ela mesma fala, que cara chato. Ela também se duplica uma, duas, três, várias vezes e ainda fala assim, vamos embora. E deixa a célula-mãe ali para trás, tá? É uma charge, é uma brincadeira, mas serve para ilustrar aí um pouquinho dessa ideia da reprodução sexual, ou sexuada ou assexuada, não sei, tá? Vamos entender o que está acontecendo. Alternativa A, são características do tipo da reprodução representado na tirinha. Alternativa A, simplicidade, permuta de material genético e variabilidade genética. Alternativa B, rapidez, simplicidade e semelhança genética. Alternativa C, variabilidade genética, mutação e evolução lenta. Alternativa D, gametogênese, troca de material genético e complexidade. Alternativa E, clonagem, gemulação e partenorgênese. Vamos deixar aí. Eita, pessoal de Palmeira tá quente. Daí, ó, dei mau tempo, o pessoal aqui já respondeu. É isso mesmo? Será que é essa a alternativa? Cadê o pessoal de Betânia? Cadê o pessoal de Oeiras? Cadê o pessoal de São Pedro do Piauí? E aí, vocês concordam com essa ideia? De que a bactéria tem reprodução com rapidez, simplicidade e semelhança genética? Galera, tranquilíssima essa, né? Ficou sem um gabarito? Mas sim, B, rapidez. Olha só como essas tirinhas passam rápido, né? A primeira célula, que é a chamada célula-mãe, é a alternativa B, tá?
elas tá lá sozinha, quando pensa que não, essas bactérias se dividiram rapidamente. Simples, por quê? Porque é uma divisão binária. Duplicou o DNA, a célula se dividiu, acabou. Não tem todas aquelas fases, formar cromossomo, formar isso, né? Desmonta a carioteca, monta a carioteca, as várias fases da mitose, como vocês apresentam. E a semelhança genética, tá? Que mostra como as células praticamente são indiferenciadas, tá bom? Então, é a característica gabarito, tá bom? Galera, pensando nisso, ó, clonagem, normalmente a gente vai associar com a ideia aí de uma biotecnologia, tá? Que normalmente a gente vai buscar, por quê? Porque a gente tem interesse, tá? Naquele organismo que tem uma estrutura, uma característica que nos agrada, tá? Então, por exemplo, eu quero que toda vaca produza tanto leite como a vaca Vitória, né? Aí eu vou lá e faço o clone da vaca Vitória. Dá para fazer isso, professor? Bom, a clonagem ela tem questões éticas envolvidas, tá bom? Porém, para alguns outros organismos, né, é mais fácil, né? Planta, por exemplo, é mais fácil a gente gerar alguns clones, até porque basta cortar um galhozinho e botar para enraizar, tá? Ali eu já estou criando aí cópias mais fáceis, tá bom? Galera, acontece o seguinte, tá? Mas as bactérias, de um modo geral, a gente não tem esse interesse todo de fazer clones delas propriamente dito. A gente tem outros interesses. O primeiro interesse direto é nas ações que as próprias bactérias elas promovem ali no ambiente, tá? E aí a gente vai associar o que a gente conhece como biotecnologia, tá? Vamos aos poucos, tá? Professor, primeiramente, o que é biotecnologia, tá? A tecnologia é todo o processo que a gente executa para solucionar um problema nosso. Ponto, tá? Por exemplo, eu quero tirar as minhas ideias da cabeça e registrá-las em algum lugar. Lá no passado, o homem pré-histórico riscava as paredes, as chamadas pinturas rupestres. Hoje a gente faz isso? Não. Hoje a gente pega um caderno e um lápis e escreve. Ou seja, papel e lápis são tecnologias. Beleza? Beleza, tá? Então, tecnologia não é só o celular, o computador, ele também pode ser o quê? Um papel e um lápis. É todo o processo que auxilia nas necessidades humanas. Tecnologia é isso. E biotecnologia é utilizar os processos biológicos, tá? Uma característica que eu não falei para vocês das bactérias é que a bactéria é um ser, o quê? Decompositor. Ah, ela faz o quê? Ela pega a matéria orgânica e degrada a matéria orgânica. Então, se eu sei que ela faz isso, é simples. Eu posso utilizar a bactéria para o quê? Para comer, né, literalmente, para deteriorar, para decompor a matéria orgânica, que é um resíduo sólido do ser humano. Por exemplo, resto de alimento, resto de comida que o ser humano produz como lixo, que acaba gerando lixo, tá? E aí a gente faz as chamadas composteiras ou compostagem, tá? Lembrando que não é só jogar o resto de comida no mato, que vai decompor naturalmente. Não, cara. Tem que fazer direitinho para poder não gerar possíveis resíduos, porque aquela bactéria também vai gerar resíduos, tá? Então eu tenho que controlar direitinho esse processo em composteiras. Ou outras ideias é, por exemplo, o ser humano gerou uma poluição. Por exemplo, contaminou o mar com petróleo, tá? Contaminou o mar com petróleo. Agora, o que eu faço, professor? Joga ali umas bactérias, não é qualquer bactéria, é uma bactéria que degrada especificamente o petróleo. Então, essa bactéria vai lá, come o petróleo, até esse petróleo acabar. Quando esse petróleo acabar, elas não vão ter mais o que comer, elas meio que são. Isso é biotecnologia, tá bom? Beleza? Outras ideias é utilizar as bactérias e sim promover o que a gente chama de organismos geneticamente modificados, tá?
O desenvolvimento científico e tecnológico possibilitou o aproveitamento de seres vivos para tecnologias úteis à humanidade, atividade conhecida como biotecnologia. É isso, tá? Além de participarem ao processo de produção de alguns alimentos, bactérias são empregadas em larga escala na indústria farmacêutica para a formação de antibióticos e vitaminas, tá? Primeira coisa que a gente precisa entender é que bactéria, ela produz, sim, tá? Substâncias que impedem o crescimento de outros organismos, tá? Por que ela faz isso? Porque ela é um organismo decompositor, tá? Então, à medida que ela está destruindo uma matéria orgânica, ela está liberando do organismo dela, dentro da célula dela, toxinas, tá? Essas toxinas, às vezes, fazem mal para a gente, às vezes não, tá? E aí ela faz isso para quê? Para degradar a matéria orgânica, para que ela possa, de fato, consumir aquela estrutura, tá? E à medida que ela está liberando substâncias, né, para degradar o meio, ela pode estar impedindo o crescimento de outras bactérias, tá? Então, naturalmente, isso acontece. Por isso eu disse para vocês, no nosso corpo, a gente tem milhares e milhares, trilhões, tá, de micro-organismos no nosso corpo. Aproximadamente 40 trilhões. E não, a gente não precisa estar doente para ter 40 trilhões. Tá, beleza, você pode ficar doente, aí talvez esse número fique desequilibrado, tá? Então, em geral, o que a gente chama de microbiota são os micro-organismos que estão em equilíbrio, tá? E isso acontece naturalmente. A biotecnologia, ela parte desse ponto de entender como os processos biológicos acontecem na natureza e utilizar isso ao nosso favor. Tá aí, ó, mostrando para vocês como as bactérias, que são aqueles organismos decompositores, tá? Que estão degradando matéria orgânica, saem, por exemplo, de um corpo, de um ser vivo, tá? Ou de um solo, ou de uma água em vida livre, e ela é colocada diretamente aonde? Em estação de tratamento de esgoto. Por quê? Porque elas degradam a matéria orgânica. Eu não quero essa matéria orgânica na água, tá? Que vai para o efluente, que vai para o rio, que vai para o mar, tá? Eu quero essa água limpinha, tá? E aí eu coloco bactérias para fazer essa alimentação, tá? Atenção, para isso eu não precisei modificar geneticamente, eu só preciso saber qual bactéria é legal para fazer isso, tá bom? Outras bactérias são muito importantes para um processo que a gente conhece como ciclo, como nitrogênio, tá? Bactérias e produção, tá? Uma alternativa interessante para o uso de defensivas agrícolas é utilizar a espécie Bacillus thuringiensis, por exemplo, são usados contra a variedade de lagartas, tá? Não sei se eu coloquei aqui, coloquei, tá? A gente tem a associação, produção, tá? A associação de bactérias com raízes. Tá vendo essa estruturinha aqui, ó, na raiz? Parece que essa raiz está doente, mas não tá. Isso se chama nódulo, tá? É uma associação mutualística entre bactérias e planta, tá? É comum em leguminosa como o feijão. E sempre que vocês virem um nódulo ou um feijão, vocês vão associar ao quê? Ao ciclo do nitrogênio, tá? O elemento químico nitrogênio. Sempre vocês vão associar isso. E elas são importantes por quê, professor? Porque elas fixam fixação do nitrogênio. Elas fixam o nitrogênio. O nitrogênio livre, os seres vivos, a planta, o animal, não consegue consumir. E eu preciso do nitrogênio, professor? Em tudo. No DNA tem nitrogênio, nas proteínas da gente tem nitrogênio. Então, para fazer fotossíntese, para respirar, para ter informação genética, a gente precisa de nitrogênio. Então, como é que esse nitrogênio entra na molécula orgânica? Por conta das bactérias
nitrificantes, das bactérias fixadoras e das bactérias desnitrificantes, tá? Então, elas incorporam o nitrogênio, tá? Tem bactéria fixadora de vida livre e tem bactéria fixadora formando os chamados nódulos nas raízes das plantas. E aí é uma coisa interessante, durante o cultivo, para quem é produtor agrícola, por exemplo, precisa estar atento a fazer o que a gente chama de alternância, tá? Na escala produtiva, porque tem planta que não tem esses nódulos, tá? E tem planta que tem, então uma alternativa interessante é isso. Planta feijão, beleza, colher agora, tira o feijão, agora planta outra, milho, tal, outra, que não tenha isso. Então, a gente vai estar o tempo todo enriquecendo o nosso solo. Caso contrário, eu preciso estar cuidando, adubando o solo, como, por exemplo, com a presença de humus, tá? Que é um solo um pouquinho mais orgânico, tá? Que vai ter algum composto orgânico e, claro, vai ter bactérias fixadoras associadas a esse solo, tá bom? Para a gente fechar a nossa aula de hoje com chave de ouro, Enem, mais uma questão do Enem. A palavra biotecnologia surgiu no século XX, quando o cientista Herbert Boyer introduziu a informação responsável pela fabricação da insulina. Gente, insulina é um hormônio humano, tá? Em uma bactéria para que ela produzisse essa substância. As bactérias modificadas, elas foram geneticamente modificadas, passaram a produzir insulina humana. Por quê? E aí, por que elas passaram? Letra A, receberam uma sequência de DNA codificantes de insulina. Alternativa B, a proteína sintetizada, receberam proteína sintetizada. Alternativa C, um RNA recombinante de insulina. Alternativa D, RNA mensageiro da insulina. Alternativa E, um cromossomo da espécie humana. Galera, isso é a mesma coisa da ideia da reprodução da célula sexuada. Ele recebeu uma sequência do DNA humano. Ele recebeu um gene específico e conhecido. É isso, galera. Foi um prazer enorme estar com vocês e a gente vai se encontrar novamente na próxima sexta-feira. Lembra aí de acessar a plataforma do canal Educação e acompanhar nossas aulas do Meu Pequeno Mundo. Lá a gente vai conversar um pouco mais sobre esse mundo aí microscópico, talvez um mundo aí que algumas bactérias estejam presentes. Aguardo vocês na próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.